liberdade. Desde semana passada nós estamos conversando aqui sobre o verdadeiro sentido da liberdade. O que é o livre-arbítrio e como nós podemos usá-lo? O que é para você a verdadeira liberdade? O que o ser humano tem em suas mãos para que de fato ele possa dizer que ele é autônomo para fazer o que ele bem entender? O que é a verdadeira liberdade para você? Com base em João capítulo 8, versículo 33, que diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. João capítulo 8, versículo 36. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E eu chamei a atenção dos irmãos e os convidei para que nesta noite nós pudéssemos responder a seguinte pergunta: sim, ok, nós acreditamos que o homem tem uma liberdade, que há um livre-arbítrio, mas como nós devemos usar este livre-arbítrio que Deus nos deu? Quais as ferramentas, quais as orientações que nós temos para que, verdadeiramente livres, nós possamos, em Cristo, usar essa liberdade, que é uma bênção que Deus nos deu? Eu quero começar apontando para um dos maiores cientistas que já se passou pela face da Terra, um cientista pós-moderno, inclusive, que nasceu em 1879 e morreu em 1955. Estou falando de Albert Einstein. Um judeu, um filho de pai judeu, que professava a fé em um Deus monogâmico, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel, o Deus das Escrituras. Um judeu nascido na Alemanha que, nos seus estudos, ele se desvencilhou da fé bíblica, da fé cristã, se tornando um homem ateu. E no auge do seu ateísmo, dos seus questionamentos a respeito de Deus, ele disse o seguinte: a nossa experiência na Terra ela é muito estranha. Ele começa dizendo assim: aparecemos de forma involuntária para uma visita breve e sem saber os porquês e os paraquês. Não há nada a se viver em termos de sentido. Não há sentido algum por vivermos essa experiência. Portanto, ele diz, não há nada além de viver e morrer. Sendo assim, a vida não faz sentido, não há propósito, portanto, vocês estão livres para qualquer tipo de escolha. Um homem que intelectualmente capaz de dar boas respostas à humanidade, no auge do seu ateísmo, negou a possibilidade de que existe um Deus, de que Ele reordenou as coisas, e Ele nos deu, sim, um sentido para a vida, Ele nos deu um significado, e uma luz que nos direciona quanto às nossas escolhas. Não há uma livre liberdade para que as pessoas, então, com essa concepção, façam o que quiser da sua própria vida. Entenda uma coisa, nós temos a opção de uma livre escolha, não uma carta branca, divina, que a gente coloca no nosso bolso, assinada por Deus, e a despeito de qualquer coisa da nossa vida, está na conta dele. Não. Nós fomos criados por Deus, Ele nos dá uma livre liberdade de escolhas, mas isso não significa carta branca. Até porque muitos de nós, ainda não encontrando esse sentido, esse propósito de vida,
a gente está meio perdido quanto ao que ser e fazer, e as escolhas pertinentes a esse caminho. Deixa eu dar um exemplo muito simples, você que é pai e mãe. Nós temos nossos filhos pequenos. Você que vai ser papai e mamãe um dia, você vai precisar aprender a educar os seus filhos com uma liberdade orientada. Nós não damos plena liberdade para os nossos filhos. Os nossos filhos ainda não têm plenitude de sentido da vida. Se eu perguntar para o meu Davizinho, Davi, qual é o sentido da vida para você? Ele não vai saber. Ele não vai saber. Eu vou dar a liberdade total para ele? Como Einstein orientou? Claro que não. Nós oferecemos uma margem de ações aos nossos filhos com segurança. A gente leva ele para brincar no parquinho, o que você faz? As mães, então, as mães é pior do que o Espírito Santo na vida dos meninos. Gente do céu. Por quê? Porque tem esse negócio de liberdade orientada. Nós oferecemos uma liberdade com uma margem de segurança. Você vai até ali, você pode fazer até aqui, o videogame é até tal hora. Na hora de comer você tem que comer, e por aí em diante. Ou seja, uma educação eficaz é aquela que produz autonomia com segurança na vida dos nossos filhos. E aliás, pais que não educam os seus filhos dando essa autonomia, essa liberdade orientada, você pode estar criando um banana para a vida. Você não dá uma liberdade mínima. Você não deixa ele subir sozinho na cama porque tem medo dele cair no chão. Pois filhos extremamente dependentes se tornam mimados, assim como filhos com livre autonomia podem se tornar alguns dos delinquentes que existem aí fora. Portanto, a partir dessa ilustração, nós somos filhos de Deus. Portanto, como filhos de Deus, nós temos uma liberdade, sim, mas uma liberdade vigiada, orientada por Deus. Não pense você que Deus te deu um livre-arbítrio para que você pudesse ter liberdade de escolha. Não. Eu quero começar apontando para essa liberdade vigiada desde o Gênesis, quando Deus, ao criar o primeiro homem, Adão, Ele cria Adão. Ele já tinha criado todo um sistema, o nosso planeta, com belas flores, plantas, frutos, os animais, e Ele colocou esse homem, deu a ele uma tarefa, delegou a ele uma autoridade, para que ele cuidasse daquele jardim. E em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, é dito que o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, liberdade total, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas, tem um mas lá, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que você comer dela, ênfase, certamente você terá uma consequência. Notem que há uma liberdade vigiada. Deus deu um espaço para o nosso pai, primeiro Adão, viver, gozar da alegria do trabalho bem feito, dar nomes a todos os bichos, cuidar do jardim. Você pode viver tranquilamente e ter um prazer profundo nessa convivência, inclusive comendo frutos deliciosos. Apenas um que não. Então ele deu um livre-arbítrio orientado. Então, desde Adão, nós estamos num processo aprendendo a dominar os nossos impulsos.
advindos da nossa liberdade de escolha, ok? Desde Adão, homem e mulher estão sendo convidados a esse processo de redirecionar as suas vontades, até então inclinadas para o mal, até então tendenciosas ao egoísmo, até então, debaixo do pecado, inclinados a não glorificar a Deus, a não fazer o bem, de fato, como Deus espera de mim e de você. Portanto, como usar essa liberdade que Deus nos deu? Como usar o livre-arbítrio para que Deus seja glorificado e as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas? Porque, a despeito da livre escolha que eu tenho, talvez você já percebeu que as más escolhas que nós fazemos interferem radicalmente, negativamente nas pessoas ao nosso redor e não glorificam o nosso Criador. Como usar então essa liberdade para glorificar a Deus e abençoar as pessoas, alegrar as nossas pessoas ao redor, para que eu seja uma irradiação de luz verdadeira, de bênção, de alegria, de contentamento, de satisfação, para que de fato as minhas liberdades possam somar e não subtrair? Como? Rompendo, quebrando as correntes que nos amarram a um viver ainda debaixo do corpo dessa carne, rompendo com uma realidade que foi desencadeada lá no jardim, e Satanás subjugou toda a humanidade com uma falsa liberdade, rompendo radicalmente com o viver carnal. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que quando aqueles que eram escravos do pecado, portanto, há entre nós pessoas na nossa audiência, pessoas que possam estar nos ouvindo, que ainda não entendeu o que significa essa liberdade. O apóstolo Paulo, que aprendeu de Cristo, ele disse: olha, aqueles que eram escravos do pecado, que estavam debaixo do poder da natureza humana, debaixo das suas fraquezas, nós, que outrora éramos escravos do pecado, éramos incapazes de romper com um comportamento escravizatório do pecado. Éramos incapazes de romper com esse comportamento, com essa condição carnal, em que radicalmente não tínhamos livre-arbítrio. Quem está no pecado, quem está no mundão, quem não vive debaixo da bênção de Deus, quem não é reorientado pela palavra de Deus, quem não tem o Espírito de Deus, quem nasceu nesse mundo e está debaixo da carne, ele só tem uma escolha: fazer o que é errado, fazer o que não glorifica a Deus. Quando éramos escravos, estávamos debaixo da natureza que nos condicionava a um viver de escravidão no pecado. Portanto, então, como usar bem esse livre-arbítrio, rompendo com as correntes da carne? Eu quero te convidar para que você vá comigo lá para 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O verdadeiro livre-arbítrio que honra a Deus rompe com o pecado. Amém? O verdadeiro livre-arbítrio, a verdadeira liberdade dada por Deus, rompe com o pecado. E dentro de um contexto em que o apóstolo Paulo, inclusive, está falando, ele está exortando contra a imoralidade sexual, inclusive dentro da igreja naquela época, ele vai dizer no versículo 12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Notem, Paulo está falando para crentes, em que em Cristo, agora debaixo da reorientação da palavra de Deus, debaixo da bênção de Deus, debaixo da graça, nós que agora temos a verdadeira liberdade, porque agora nós fomos condicionados a voltar a escolher Deus, a fazer a vontade de Deus.
ele diz: tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E aqui essa expressão, não deixarei que nada me domine, é importante nesse pensamento, nesse rompimento. Eu não vou permitir que nada venha dominar a minha vontade, o meu coração, os meus sentimentos, a minha vida, senão o meu Criador. Eu me faço lembrar, e eu te chamo a refletir sobre aquilo que Deus, logo depois lá, na Gênesis, quando Deus pede para Adão não comer do fruto proibido, e todo mundo sabe a história, Satanás, de forma muito sagaz, ele não procura Adão, em algum momento ele procura Eva. Eva sabia, ela foi orientada pelo marido, aquela planta lá não, aquela árvore não. E até um certo ponto eles conseguiram manter o livre-arbítrio de dizer não para o pecado. Eles rompiam com o pecado. Eles caíram. Satanás conseguiu convencer Eva. O silêncio covarde de Adão, que viu toda a cena, o fez pecar também por omissão. E eles aprenderam uma grande lição. E as consequências daquilo que o próprio Deus disse, porque a consequência vai ser a morte. E eles veem uma morte acontecer dentro da sua própria casa. Em algum momento Deus vai e pede para Abel e Caim um sacrifício, uma oferta, como nós fizemos aqui, nós trouxemos ofertas diante do Senhor. Caim traz uma oferta e Abel traz uma outra oferta. Sem entrar nos detalhes do que tipo de oferta que foi e por que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Caim, a despeito da negação de Deus a respeito da sua oferta, ele ficou irado com Deus. E em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, Deus chega diante de Caim e fala: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo. Cumpre a você dominá-lo. Então, lembra, desde o Éden nós estamos sendo conduzidos a um processo de aprender a dominar os nossos impulsos. E dentro da primeira família criada por Deus, um deles cedeu. Ele não rompeu. Irado, ele pecou. Ele permitiu ser dominado pelo próprio engano do seu coração, que o conduziu a, inclusive, assassinar o seu próprio filho. Dentro desse contexto de 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12, você está em 1 Coríntios 6, vai para o capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo, ele continua costurando esse pensamento, e agora num contexto de escândalo da fé. Naquele contexto do capítulo 6, quando ele diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém, não permita então que nada vos domine, que não glorifique a Deus, assim como aconteceu com Caim. O contexto lá era a imoralidade sexual. Aqui, no capítulo 10, o contexto é de crentes, do contexto da igreja, que estavam indo, deixa eu explicar o contexto inclusive. Naquela época, muitos cristãos da igreja primitiva, muitos judeus se converteram, judeus pobres. Vamos lembrar que boa parte do judaísmo, sofrendo as consequências do reinado do Império Romano sobre eles, colocava sobre eles um jugo muito pesado, e havia muita pobreza no meio do povo judeu. Jesus vem para trazer libertação. Esse povo grande se converte, e dentro desse povo grande que se converteu havia muitos pobres.
E dentro desse contexto, eles estavam na igreja, mas haviam templos em Jerusalém, em toda a região, que cultuavam outros deuses e eles ofereciam sacrifícios, de primícias inclusive, de comida, de verduras, de legumes, e esses crentes eles iam naqueles cultos, porque eles precisavam comer, eles estavam passando fome. E dentro desse contexto, os apóstolos eram questionados. Os crentes da igreja estão indo lá no culto pagão e comendo da carne sacrificada aos ídolos daquele povo pagão. E aí é da onde vem essa explicação que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 23 aqui, vai lá para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10 agora, 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ele repete o mesmo princípio lá da imoralidade, agora a despeito do escândalo da fé que estava acontecendo. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo, agora ele usa, nem tudo edifica. Em que ele teve que trabalhar no coração dos irmãos, essa liberdade. Olha, esses irmãos que estão passando fome, eles vão àqueles cultos, eles não devem adoração àqueles cultos, mas se eles estão passando fome, ele vai dizer no capítulo 10, eles podem pegar essa carne, ora a Deus, consagra a Deus e come, mata a fome. Notem a que ponto a argumentação chega. Por quê? Porque não foi a carne que foi feita para o homem, quer dizer, não foi o homem que foi feito para a carne, a comida que foi feita para o homem, é só você consagrá-la a Deus. Tanto que no versículo 31, vai lá para o versículo 31, Paulo vai dizer um dos versículos que para mim é um dos mais belos das Escrituras. Assim, portanto, quer comais, dentro desse contexto, para os crentes pobres que estavam passando fome, comendo lá da idolatria, porque lá tinha o que comer, e assim para com os crentes abastados que estavam criticando os pobres que estavam comendo comida sacrificada. Aqui Paulo disse, você tem liberdade para orar, consagrar a Deus e comer e matar a sua fome. Para os dois, ambos, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então a liberdade que nós temos, do tudo que me é permitido, ela é equilibrada com tudo aquilo que edifica. Realmente o que eu faço abençoa pessoas? Realmente o que eu faço, assim como o próprio Cristo, quando ele, entre aspas, aos olhos dos fariseus, ele quebrou a lei do sábado, e ele foi acusado de quebrar a lei de Moisés, o que o próprio Cristo disse? Foi o homem feito para o sábado, ou o sábado feito para o homem? Se alguém está passando fome, eu vou dar de comer. Se alguém está doente, eu vou curar. Compreendem o espírito da coisa? Deus nos dá liberdade, não para quebrar a lei, mas para fazer a vontade do Pai e abençoar pessoas. Santo Agostinho, do século III, ele afirma que o livre-arbítrio é um dom de Deus, conferido aos homens, uma capacidade de agir livremente segundo a sua própria vontade. É um dom de Deus. Deus nos dá essa liberdade. Tudo nos é permitido, mas nem tudo edifica, mas nem tudo convém, mas nem tudo abençoa pessoas ao nosso redor, mas nem tudo é bom para mim mesmo. Então ele continua dizendo, é a utilização da liberdade guiada por sua própria consciência, que a humanidade, ela é a causa do seu próprio mal. Portanto, o livre-arbítrio é a utilização da liberdade guiada pela nossa própria consciência. E a despeito disso, é a própria humanidade a causa do seu próprio mal. Por quê? Paulo vai dizer, todos pecaram
Todos se desviaram, não há um que glorifique a Deus. Todos estão como ovelhas perdidas, sedentos, precisando de um líder, de um bom pastor. Você não precisa ir lá para o texto, mas é em Gálatas capítulo 5, onde inclusive o contexto é sobre a escravidão da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito que vem sobre aqueles que creem. No capítulo 5, no versículo 1, foi dito que Paulo dizendo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem que vocês voltem a se submeter novamente ao jugo da escravidão. Cristo nos livrou do pecado para a verdadeira liberdade, para que nós não carreguemos mais o jugo da escravidão. E o que é o livre-arbítrio de fazer o que quer, senão ser amarrado e escravizado ao seu próprio coração e à sua natureza, que rege as suas vontades e o seu próprio desejo carnal? Portanto, Paulo vai dizer no versículo 13, lá de Gálatas capítulo 5, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, segundo a medida do amor com que Deus vos amou. Portanto, toda a lei se resume num só mandamento: ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Esta é a verdadeira liberdade. Eu quero convidar os irmãos a uma reflexão final, em que você precisa pensar comigo a seguinte verdade: como filhos de Deus, nós temos a opção de um livre-arbítrio, sim. Nós fomos doados e abençoados por Deus, é um dom divino, como Santo Agostinho disse, o receber, o ter a opção de uma livre escolha. Que nós possamos escolher a Cristo e a sua palavra, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então que nós possamos escolher a Cristo para que Ele reoriente, para que Ele continue reorientando a nossa vontade. Somente em Cristo, sendo salvos e libertos nele, nós teremos condições de sermos reorientados quanto às nossas vontades. Que possamos escolher amar a Deus e amar ao próximo. E certamente que essa reorientação vai te ajudar daqui para frente a saber usar a liberdade que Deus te deu. Não para fazer a sua própria vontade, não para que você seja senhor da sua própria vida, não para que você diga, e eu acho uma baita resposta, que eu já recebi um dia, fui humilhado com esse tipo de resposta, mas não acho nem um pouco bíblica, nem um pouco amável, e muito menos justa, porque isso revela um orgulho tremendo, quando você chega na pessoa. Já vi isso de esposa para marido, quando a esposa vai dizer para o marido: por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ou um amigo, como eu fiz com um camarada: deixa eu te falar umas coisas, por que você está vivendo a tua vida assim? Estava tentando reorientar pelo Espírito Santo a vida dele. O tipo de resposta, muito boa, tá? Mas não bíblica, e que revela um coração muito orgulhoso: quem paga as minhas contas sou eu, eu dou conta da minha vida. Quem já ouviu esse tipo de expressão? Misericórdia, quem já fez esse tipo de expressão com alguém? Que responde para si mesmo um orgulho, uma arrogância tão prepotente, que ela é dona de si mesmo, e ela é livre para sofrer as consequências, porque ela paga as suas próprias contas.
e não consegue enxergar e perceber que o próprio ar que ela respira não é dela, ela não paga 1 centavo. A vida que ela tem é sustentada por um Deus tão gracioso. A esposa, o marido que tem, os filhos, são dádivas que deve governar um coração que outrora é arrogante e prepotente para ser dono de si, para voltar a ter a verdadeira liberdade que nos torna cativos a Cristo. Mente e coração sendo reorientados para que a nossa vontade não seja mais nossa. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Miserável homem que sou, que ainda habito no corpo dessa morte. Somente Ele pode reorientar um coração prepotente, dono de si mesmo e das suas próprias escolhas. Portanto, nunca estaremos tão satisfeitos na vida. Creia nisto. Nunca estaremos tão satisfeitos na vida quando redescobrirmos a nossa realidade última em Cristo. Em Cristo. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo e reorientou a vontade humana, trazendo sobre si, inclusive, todo o aplacar da ira de Deus contra nós. Morreu naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos, para que nos trouxesse o redirecionamento das nossas vidas, das nossas vontades. Não mais agora vivo eu, mas Cristo é a realidade última da minha vida. E assim encontraremos o nosso propósito, a nossa verdadeira liberdade, que é conhecer a Deus, torná-lo conhecido, glorificá-lo, amando e abençoando pessoas, com um tipo de escolha, com atitudes e um comportamento que revela que verdadeiramente eu sou livre, que verdadeiramente Cristo me visitou, que eu fui livre em Cristo, que eu não sou mais escravo do pecado, que hoje eu tenho autonomia de verdade como um filho de Deus, uma autonomia vigiada. Ele está cuidando de mim. Ele me deu a liberdade, mas Ele está vigiando pelo Espírito dEle a minha vida, o meu comportamento. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E que eu e você possamos concordar com Santo Agostinho. Sim, o dom do livre-arbítrio é uma bênção, desde que a capacidade de escolhas e de vontades estejam debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida, ungindo o teu coração, filtrando a tua alma, para que, como disse Paulo, habite ricamente no vosso coração a palavra de Cristo. Aquilo que for bom, aquilo que for útil, aquilo que for agradável, que glorifica a Deus e abençoa as pessoas, seja aquilo que ocupe a minha mente e o meu coração. O meditar do meu coração, da minha mente e o meu falar glorifiquem a Deus. Isso é verdadeira liberdade. Feche seus olhos, vamos orar.